Eu sou a Isabela Matti, sou empreendedora, mãe, influenciadora digital e uma pessoa sempre conectada nas transformações do mundo. E aqui eu viajo pelo Brasil em busca de iniciativas e pessoas que estão agindo hoje, mas pensando lá na frente, no amanhã. As transformações sociais, econômicas, tecnológicas, elas mudam a nossa forma de agir, de pensar e, consequentemente, a nossa forma de fazer negócio. Eu tô aqui em São Paulo mais uma vez porque a Megalópole é referência em inovação e oportunidade de negócios. É uma espécie de plataforma de tendências não só para o Brasil, mas para a América Latina também. E aqui eu vou conhecer experiências que já apontam para formatos e possibilidades de negócios que já estão olhando para o amanhã. Mas antes disso, eu queria conversar com o Enio, que é uma pessoa que entende muito de empreendedorismo e está sempre conectado nos rumos, comportamentos e estratégias para o futuro. Enio, como que você imagina que serão os negócios no futuro? Isabela, os negócios no futuro não fugirão do que acontece hoje, porque as empresas existem para resolver problemas. Entretanto, no passado se focava muito em atender necessidades dos clientes. No presente, a gente pode dizer que evoluiu da necessidade para atender os desejos do cliente. No futuro, a perspectiva é de, além de atender necessidades e desejos, os negócios venham para realizar os sonhos dos seus clientes, os sonhos dos seus usuários. Eles terão também uma natureza digital, ou seja, física e digital, tudo junto e misturado. Vão conciliar propósitos sociais ao lucro e observarão de forma muito concreta práticas sustentáveis nos seus empreendimentos. E é pensando exatamente nesse contexto e na questão dos sonhos que eu vou conhecer agora o Francisco e o Wagner da Arco Hub. Olá! Oi, Francisco! Olá. Oi, Wagner! Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada por me receberem. Vamos conversar um pouco? Obrigada. Gente, eu queria começar perguntando para vocês o que é a Arco e o que significa uma hub? Como que funciona? A Arco é uma empresa que tem como propósito ampliar o potencial de inovação, tanto de outras empresas quanto de pessoas. Então ela atua como uma consultoria, ajudando a criar soluções, mas também incorporando cultura de inovação para que os próprios colaboradores, as pessoas que fazem aquela empresa acontecer, também sejam os próprios inovadores. Como que vocês ajudam as empresas a aumentar a capacidade de inovação delas? Muito bem, acho que existem diversas técnicas, ferramentas, teorias que dão base para um trabalho desse acontecer, muito pelo contexto da colaboração, mas nós temos algumas ferramentas, inclusive ferramentas visuais, que ajudam os clientes, os nossos clientes, os empresários, pequenos, grandes empresários, a compreender, por exemplo, o perfil para quem ele deseja entregar o seu serviço. Então, onde ele consegue montar uma tela de um aplicativo, idealizar o que ele poderia entregar para determinado perfil de cliente e depois validar isso posteriormente, né? E isso feito de uma forma dinâmica, muito visual e sempre trazendo o lúdico, porque a criatividade precisa, né? A criatividade precisa desse toque de manejar peças para se criar e entender novas soluções. Gente, uma coisa que eu sempre quis saber, e agora chegou a hora, é o que é um hackathon e quando que ele deve ser feito? O hackathon ele é uma maratona, ou seja, é um grupo de pessoas reunido durante 2, 3 dias, imersos exclusivamente em resolver esses desafios, né? E eles ficam ali focados nesse trabalho para chegar nessa resolução desse problema. E qual que é o impacto de uma prática como essa dentro de uma empresa, por exemplo? Nós, por exemplo, tivemos pessoas que eram de áreas administrativas, participaram de um hackathon, descobriram aquele mundo e elas adentraram no tema, foram buscar informação, conseguiram entrar dentro de área de inovação da sua própria empresa e hoje são mentores de novos hackathons. Então as pessoas se desenvolvem. Eu acho que é como se você fosse picado pela inovação. Aquilo contagia você de tal forma que te leva além. Quais vocês acham que são pontos essenciais para que uma empresa perdure ao longo do tempo, né, no longo prazo?
Acredito que tem pouco a ver até com nós, assim, né? Que a curiosidade é sempre estar atento às mudanças, estar atento ao que está acontecendo e ir trazendo isso também para o seu ambiente, para o seu mundo dos negócios, para aquilo que você está empreendendo. A nossa capacidade como empreendedores e como consultores é uma capacidade de adaptação. A gente precisa se adaptar o tempo inteiro, de escutar essas mudanças e sermos criativos, né, para se adaptar. Então, um propósito que de repente tínhamos há 10 anos atrás, ele hoje talvez não faça mais sentido. Ou talvez até um ano atrás, né? Então, para ter longevidade, eu acredito que o principal ponto é a gente ter essa curiosidade, estar antenado às mudanças e ter essa energia para mudar constantemente. Queria muito agradecer por vocês terem me recebido. Muito obrigada. Esse olhar da Arco Hub para o cliente tão cuidadoso me lembrou de uma outra conversa. Foi um bate-papo que eu tive com a Marina, que é especialista em administração, inovação e uma pessoa que está bem lá na frente quando o assunto são negócios. Um ponto muito importante que o empreendedor precisa estar atento hoje é a proximidade entre cliente e empresa. Se há algumas décadas atrás a gente tinha um formato de negócios em que basicamente a gente se preocupava em produzir e depois pensava em como o cliente ia absorver aquilo, agora não. Agora a gente já tem um cliente que está tão habituado com personalização que até os cafés são personalizados. Então, não dá pra gente pensar em ter o mesmo relacionamento que a gente tinha há algumas décadas com os clientes. Você, empreendedor, precisa estar próximo do seu cliente. Como você vai fazer isso? Tendo acesso a dados valiosos sobre eles. Então, hoje, a gente já tem algoritmos de inteligência artificial, algoritmos de machine learning, para que a gente consiga, por exemplo, identificar o que o seu cliente quer comprar, em que momento, sob que forma de entrega e com que preço. No futuro, todas as compras vão ser definidas dessa forma, mas hoje você já deve olhar nessa direção. Olha, a Marina sabe o que diz, né? E é por isso também que eu vou conhecer agora o Marcos e a empresa dele, que oferece soluções em inteligência artificial para empresas. Olá, Marcos, tudo bem? Prazer. Prazer é nosso. A Ativaí é uma empresa que utiliza inteligência artificial para gerar negócios para pequenas empresas B2B, gerando mais negócios em menos tempo. A nossa empresa ela cria algoritmos que auxiliam as empresas a fazerem negócios. Então, basicamente, a gente encontra o público-alvo do nosso cliente e cria um processo comunicacional autônomo que permite que ele acesse esses mercados gerando reuniões de negócios. Na prática, o que a gente faz é encontrar o público-alvo dos nossos clientes e criar uma sequência de comunicações que gerem interessados nos serviços e produtos deles. Eu consigo ver na prática ele funcionando? Sim, com certeza. A gente vai mostrar aqui para a Isa como a gente analisa a segmentação dos nossos clientes, né? Ao verificar, né, as evoluções, os dados acabam nos mostrando um funil de vendas, né, que consegue prever, em certa medida, quais os padrões dessa comunicação. Através do entendimento desses padrões, a gente consegue gerar resultados cada vez mais escaláveis para os nossos clientes. Então, basicamente, esse é o tipo de análise que a gente conduz. A gente também, de forma humana, analisa as verdadeiras evoluções comerciais e qual que é a qualidade das reuniões de negócio que são geradas pelos nossos clientes, né? Tudo isso vem aqui para o Data Studio, para um dashboard, onde a gente consegue, enfim, buscar, em conjunto com os dados, os insights dos nossos clientes, né, para cruzar essas informações e tentar estabelecer padrões que verdadeiramente gerem resultados para as empresas. Como que nasceu a Ativaí? Como que foi o início dela? Eu era head de negócios, né, de uma agência, e eu comecei a integrar os primeiros algoritmos para mim mesmo. Ou seja, eu precisava gerar mais negócios em menos tempo para mim e fui buscando soluções. Depois de um tempo, aquilo começou a funcionar, eu comecei a perceber que aquela dor que eu tinha, aquele problema que eu tinha, outros empresários também poderiam ter. E foi quando eu comecei
a buscar clientes, né, e colocar o bloco na rua, como a gente diz. Vocês acham que a automação da comunicação é uma tendência? Eu já encaro como uma realidade atual, mas é a tendência mais nova mesmo, é uma grande aposta nossa, que a gente sabe que é algo que vai se tornar padrão em breve, né? Na nossa visão, cada vez mais é que nem internet, né? Ou seja, antes era um diferencial, depois vai virar uma condição competitiva que simplesmente quem não tem não está. Então a gente vê com muito bons olhos, né? A gente acha que o Brasil, por incrível que pareça, é um país onde a gente consegue testar esse tipo de coisa, né? Tem muita oportunidade aqui. Então o papel da inteligência artificial no futuro, muito embora ele já exista no presente, é glorioso, né? Os números mostram isso. É legal ver a empresa, a dinâmica, o quanto vocês têm sinergia e trabalham juntos. E eu queria agradecer muito por vocês terem me recebido aqui, por terem apresentado. Assim, eu amei a empresa. Já vou indicar para todo mundo. Eu amei a empresa e realmente, assim, parabéns pelo trabalho, gente. Muito obrigado. Muito legal. Muito obrigada. Muito bem-vinda, sempre que quiser. Impressionada em como nós já temos soluções e tecnologias que remetem muito a esse lugar de futuro. E dá pra ver e sentir em todas as pessoas que eu conheci hoje que elas têm essa curiosidade, essa inquietação que nos faz nos movimentar e caminhar pra frente. Eu queria conversar mais uma vez com o Enio, porque eu tenho certeza que ele tem alguma reflexão muito interessante sobre tudo isso. Enio, como que a gente pode garantir esse movimento e impulsionar os negócios sempre adiante? Os negócios têm propósitos. E o teu propósito como empreendedor tem que estar absolutamente alinhado ao propósito do negócio. É o que a gente chama do Ikigai. É aquilo que faz o empreendedor pular da cama todos os dias, levantar todos os dias com bastante energia. Quando o teu Ikigai está bastante alinhado ao propósito da empresa, você de fato começa a ser criativo, começa a agregar inovação e ineditismo a esse empreendimento. Porque você está se realizando, tendo plenitude, muita satisfação pessoal em atuar nesse segmento empresarial. É isso. A tecnologia avança, as demandas sociais mudam, as dinâmicas se transformam e a gente precisa estar preparado para acompanhar o novo, seja nos negócios ou na nossa vida. Mas tem um propósito forte que nos faz persistir e desenvolver. Isso é uma constante que pode e deve seguir com a gente, independente dos rumos do amanhã. Porque se a gente for parar para pensar, o futuro é hoje.